Vocês nunca perceberam que Elon Musk, apesar de muito inteligente, tem uma certa dificuldade na comunicação? Quando ele fala, ele parece às vezes estar sozinho e não olha muito nos olhos das pessoas com quem ele está falando. É que ele tem um probleminha que acelera os pensamentos dele. Pensa muito mais rápido que uma pessoa normal. E isso dificulta um pouco a sua interação. Mas esse tal problema que ele tem canalizado para o lado certo, para o lado bom da vida, ele tem um grande diferencial e deixa de ser um problema e torna-se uma grande virtude. E o ajuda a resolver problemas que para uma pessoa dita normal seria até difícil ou muitas vezes impossível. E para ele, a maneira que ele vê diferente as coisas torna aquilo muito possível para ele. E esse é um grande diferencial dele. E é sobre esse tal probleminha que o Elon Musk tem, que o ajuda e muito em suas atividades, é que queremos falar hoje. O meu nome é Aaron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, inscreva aí, dê essa força para nós, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Trazemos sempre conteúdo importante para o seu conhecimento de suma relevância e bora pro vídeo. E Elon Musk é tido pelos seus funcionários e colaboradores como um cara de uma mega inteligência e um patrão muito exigente. Na realidade, ele dá problemas para os seus funcionários resolverem. Quando os caras não resolvem, ele dá uma forcinha, mostra mais ou menos o caminho. Mas ele sempre diz que todo problema que existe nesse mundo há uma solução. E problemas que até então para pessoas normais seria impossível, para ele é muito possível. Não é à toa que ele é o homem mais rico do mundo. Não chegou aonde ele chegou à toa, não é verdade? Na realidade, o Musk é um cara diferenciado, todos percebem. E até uma entrevista a um canal, ele teria falado para o entrevistador que ele é extraterrestre. Mas é lógico que isso é brincadeira, né? Ou será que não? Bem, pelo menos eu acho, né? Mas o que Elon Musk tem que o deixa tão diferente dos outros? Porque ele é tão visionário e com uma inteligência intelectual de 155 pontos, muito acima da média, ou seja, 5 a menos que Albert Einstein, que era de 160 pontos. Todos nós sabemos quem foi Einstein, um físico teórico alemão que teve grandes feitos. Dentre os mais importantes está a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna. Bem, voltando para Elon Musk, o mega bilionário super inteligente, ele sofre de síndrome de Asperger, que é um tipo leve de autismo. Porém, como falei anteriormente, isso dificulta um pouco a comunicação e a interação com outras pessoas. Entretanto, lhe dá uma longa vantagem quando esse suposto problema é canalizado para um tipo de aptidão. Já nesse contexto, já não seria mais um problema, e sim seria uma graça, uma virtude. Entretanto, como no caso de Musk, essa síndrome é bem leve, o que não atrapalha tanto a sua comunicação. A síndrome de Asperger não é uma doença, e sim uma condição. E esse problema, que não é um problema, de certa forma, pelo menos para Elon Musk, faz com que ele enxergue a vida e os problemas de maneira diferente. Lembra daquele seriado The Good Doctor, onde o Dr. Shawn Murphy é Asperger? E ele vê e resolve problemas de maneira prática e precisa, com um olhar diferenciado, onde o profissionalismo é total, sem nenhum cunho sentimental, mas sempre preciso em suas observações. E o próprio Musk acredita que essa condição, esse probleminha aí, possa realmente ter ajudado a chegar aonde ele chegou. Quando criança, ele desenvolveu uma capacidade grande de leitura. Ele gostava de ler filosofia, religião, história, física. E essa leitura o ajudou muito a desenvolver tudo que ele está desenvolvendo hoje. E um detalhe, o Asperger, quando ele desenvolve o gosto pela leitura, cara, ele é um devorador de livros. E bem, o que seria precisamente essa síndrome de Asperger? É um transtorno neurológico enquadrado dentro da categoria de transtornos de neurodesenvolvimento, de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. A síndrome de Asperger afeta a forma como as pessoas percebem o mundo e interagem com outras pessoas. Trata-se de um dos perfis de um espectro autismo, o chamado transtorno do espectro autista, o TEA. E as pessoas com síndrome de Asperger, elas veem e sentem o mundo de maneira diferente.
E se a pessoa tem, se você tem a síndrome de Asperger, ela é um quadro para a vida toda. Não é uma doença, por isso não tem cura nenhuma. E outra, ela é um braço, muitas vezes a pessoa sente ela como um braço da sua identidade. E as pessoas com síndrome de Asperger, elas possuem uma inteligência média ou acima da média. Eles geralmente não têm dificuldades de aprendizagem, que muitas pessoas autistas têm, mas podem ter dificuldades específicas de aprendizagem. Eles têm menos problemas com a fala, mas ainda podem ter dificuldades em entender o processo da linguagem. Com um tipo de certo apoio de profissionais da área, todos podem ser ajudados e viver uma vida normal, boa e gratificante, de acordo com sua escolha. Como uma história que eu vou contar a vocês do menino Jacob Barnett. Esse norte-americano, aos 2 anos de idade, ele recebeu a notícia que ele tinha autismo. E o prognóstico era ruim. Especialistas diziam à mãe dele que provavelmente não conseguiria aprender a ler e nem sequer amarrar os cadarços dos seus sapatos. Só que não foi bem assim que aconteceu. Na realidade, esse menino, aos 14 anos de idade, já fazia mestrado em física. Esse é apenas um dos milhares de casos de Asperger no mundo. Outra coisa para quem quer entender um pouco mais sobre o Asperger, lembra daquele filme Uma Viagem Inesperada, onde 2 irmãos recebem o diagnóstico de autismo e a mãe fica desesperada porque naquele tempo dizia que era louco, que era débil mental. E na realidade, eles se tornaram um fenômeno. Um começou a olhar uma pessoa tocando um violão e aprendeu a tocar o violão só olhando, se tornou um grande tocador em poucos dias. O outro viu na televisão pessoas correndo e falou que queria se tornar um corredor. Começou a correr de uma hora para outra e ganhou todas as provas da rua, da escola, do bairro dele. Eles se tornaram um fenômeno. Quem quiser ver esse filme vai entender um pouco do que significa o autismo Asperger. O autismo, incluindo a síndrome de Asperger, é muito mais comum do que a maioria das pessoas pensam. De acordo com o jornal É o País, cerca de 1% da população mundial tem algum tipo de TEA. Para quem não sabe o que é TEA, como eu falei agora, é transtorno do espectro autismo. Bem, então vimos aqui que a síndrome de Asperger, ela é para muitos uma doença, para muitos um dom, que leva a pessoa a uma capacidade acima da média e que o próprio Musk falou que talvez isso tenha ajudado muito a chegar aonde chegou. E vocês, já tinham ouvido falar nessa síndrome de Asperger? Vocês acham realmente que Elon Musk é tão inteligente devido a essa condição? Ou será que é de outra coisa? Bem, isso é vocês que vão falar. Eu vou ficando por aqui. Deixe seus comentários. Assina sempre o sininho de notificação para ficar sempre ligado nos nossos vídeos. E até o próximo vídeo.